Olá, gente, tudo bem? A aula dessa semana vai ser sobre uma outra classe de palavras. Vamos dar uma relembrada o que é uma classe de palavras. Todas as línguas elas possuem um número muito grande de palavras. E para dar ordem a isso tudo, nós temos que colocar todas essas palavras em grupos. Nós já vimos alguns grupos de palavras, como os substantivos e os adjetivos, não é? Então, hoje nós vamos ver a classe dos numerais. Os numerais são as palavras que mostram uma quantia exata, seja de quantidade, seja de ordem, seja de categorias de multiplicação ou de divisão. Portanto, um numeral ele é uma classe de palavras que ele tem o que? Tem uma ideia exata. Quando tu ouves ou tu pensas em um numeral, tu pensas em algo certo, em algo fechado, em algo exato. Tranquilo? Vamos ao nosso quadro para nós trabalharmos um pouco com esse conceito de numeral. Vamos lá então. Vamos lá. Choveu 40 horas no Rio Grande do Sul. Temos essa frase aqui. Nós temos uma palavra ali que eu vou substituir pela palavra que ela indica o que? Uma quantidade exata, uma quantidade certa. Quem é? 40. 40 horas, então, aqui é o que? Esse 40 é o numeral. E, o, e o numeral, muitas vezes, ele pode se comportar ou como ele se fosse um substantivo ou como se ele fosse um adjetivo. Sim, nesse caso aqui, ó, 40 horas. A qual palavra esse numeral 40 está ligado? Vamos lá, o que vocês acham? 40 horas está ligado a 40 está ligado a horas. Muito bem, quem pensou nessa possibilidade? Então, essa palavra aqui, 40, ela está o que? Dando uma característica para o substantivo horas. Então, o numeral aqui, 40, ele faz o que? Ele tem função de adjetivo. Então, 40 ali, a gente vai colocar aqui, 40 liga-se ao substantivo horas, dando a este uma caracterização. O que é uma caracterização? É quando tu dá uma informação extra para um substantivo ou para alguma coisa. E esse 40, então, ele serve como se fosse um adjetivo. Por quê? Porque eu posso até substituir essa palavra 40 por um adjetivo. Como, por exemplo, vamos ver um adjetivo que também se liga a esse substantivo horas. Choveu longas horas no Rio Grande do Sul. Então a gente tem a palavra longas, que é um adjetivo, ou seja, ele está dando uma qualidade para o substantivo horas. Então, o numeral 40 aqui, ele funciona da mesma forma que esse adjetivo longas. Tranquilo? Mas outras vezes um numeral ele pode vir sem nenhum substantivo do lado dele. Aí ele age como se ele mesmo fosse um substantivo. Por quê? Vamos ter em mente uma coisa. Um substantivo ele tende a ser uma palavra principal. Uma palavra que em torno dele podem vir outras coisas acessórias. Tranquilo? Que nem ali, 40
chegaram ao estádio. A gente pode escrever assim. Tu estás conversando com alguém, assim, quantas pessoas podem vir? Né? Aí tu respondes, 40 já chegaram ao estádio. Então, nessa tua resposta, a palavra 40, ela é um substantivo. Então, esse numeral aqui, ele age como se ele fosse uma coisa principal, e não mais uma característica para alguma coisa, né? Então, os numerais, eles podem se comportar ora como se fossem substantivos, ora como se fossem adjetivos. Então, a gente tem aquele numeral substantivo, né? Ele vem sozinho, e tem o numeral adjetivo, né? Que aí a gente vai dizer que ele acompanha um substantivo. Tranquilo? Perceberam então que os numerais eles podem ser isso? Então vamos voltar ao nosso material então ali, ó. Vamos ler o textinho então juntos e aí a gente vai fazer os exercícios, ó. Nossos corpos são máquinas incríveis. Ó, vamos só analisar essa primeira frase aqui para vocês verem como os substantivos eles são o quê? Palavras principais. Ó, quais são os dois substantivos dessa frase? Corpos e máquinas. Em torno de corpos tem qual palavra que é dependente dele? Nossos. Então, nossos é um pronome que tem função de um adjetivo nessa frase, porque vamos ter em mente também. Adjetivo é tudo aquilo que se encosta a um substantivo, né? As palavras elas têm função adjetiva quando elas se encostam ou quando elas se ligam a um substantivo. Aí essas palavras meio que adquirem as características desse substantivo, né? Nossos, por exemplo, é um pronome que assumiu o número e o gênero do substantivo corpus. Nossos está no masculino e plural, por causa de corpus. E a outra palavra ali que é um substantivo é máquinas. Máquinas tem uma outra palavra que está em torno, incríveis, que é um adjetivo. Vamos então continuar o texto. O cérebro trabalha a uma velocidade muito maior que um carro de Fórmula 1. O coração bate 100.000 vezes ao dia e a cabeça abriga mais de 120.000 fios de cabelo. Você vê que quantidade de coisas absurdas, né? Então, quais são os números representados por algarismos? Algarismo é o quê? Aqueles numerozinhos, né? Representação gráfica de um número. Temos o 1, 100.000 e 120.000. São os números representados por algarismos. Quais são os números representados por palavras no texto? Temos aqui 1.000. 1.000. Quais informações foram representadas por números? A velocidade do coração e o nosso número de fios de cabelo e a categoria da Fórmula 1, né? Que a Fórmula 1 é o que? São aqueles carros mais potentes, por causa disso que é o 1. O 1 aqui ele tem o que? Ideia de ser primeiro. Ó, os números podem ser representados por algarismos ou por palavras. As palavras que representam os números são chamadas numerais, né? Então temos numeral aqui, ó, 1, 100.000 e 120.000. Tranquilo? Ó, a classificação dos numerais de acordo com o tipo de quantidade que um numeral é, a gente vai classificá-los em 4 tipos, né? Aquele numeral que ele indica uma ordem, por exemplo, numa fila, né? Avancem as primeiras e segundas fileiras. Ó, primeira, segunda são numerais, mas eles indicam não uma quantidade,
mas sim uma ordem. Então, primeira e segunda, isso são o quê? São os numerais ordinais. Por quê? Ordinal vem de ordem. Ordem ali, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, quinquagésimo, centésimo, milésimo. Tudo isso são numerais ordinais. Multiplicação. Às vezes os numerais eles podem dar uma ideia de multiplicação, como por exemplo, 20 é o dobro de 10. Dobro indica o quê? Uma ideia de multiplicação. Portanto, dobro é um numeral multiplicativo, né? Ideia de fração. Enquanto nós temos multiplicação, a fração ela quer dizer o quê? Divisão. Então a gente pode falar assim, ó, 10 é a metade de 20. Metade, então, é o quê? É um numeral fracionário. Por quê? Porque indica corte, indica divisão, né? Numeral fracionário são aqueles em fração. Como, por exemplo, quando tu tem o 15 sobre 8, o 15, tracinho, embaixo 8, então esse número ele é lido como 15 oitavos, né? Quando tu tem assim 23 sobre 11, 23 em cima, tracinho 11 embaixo, nós vamos ler esse número como 23 onzeavos, né? A partir de 11 a gente lê avos no final, tranquilo? E a quantidade em si mesma é o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Uma caneca, um telefone, 2 dedos. Então, 1, 2 são o quê? São os numerais cardinais. Por quê? Porque eles indicam uma quantidade que tu está vendo a olho nu. Tranquilo? Então, esses são os tipos de numerais. Há também ainda os numerais coletivos, que são aqueles que indicam uma quantidade fechada de numerais, né? Coletivo, ele sempre mostra o quê? Um grupo. Por exemplo, centena. Centena é um conjunto de 100, né? Dúzia é um conjunto de 12, né? 2, dupla é um conjunto de 2. Trio, conjunto de 3. Quarteto, conjunto de 4. Tranquilo? Então ali ó, tem uma tabelinha também que nós vamos ver alguns nomes esquisitinhos. Ó. Esses nomes mais esquisitos, ó, como por exemplo, a gente tem o cardinal 40, que se escreve assim 40, em numeral romano era XL e em ordinal ele é quadragésimo. Ele se escreve dessa forma por causa do latim, né? A partir do 40, assim, e do 30, do 40 para cima, nós temos várias formas latinas de escrita dos numerais. Tranquilo? Ó, 80 é octogésimo, né? Octogésimo. Quando é 800 é octingentésimo. São bem complicadinhos esses numerais, né? Para nós vermos ali. Tranquilo? Vamos então agora ali aos exercícios. Ó, depressa, Márcia. Qual a resposta da primeira questão? Temos aí um numeral, que ele indica a ordem. Primeiro. Não posso dizer, seria desonesto. Tem razão, Márcia. É isso mesmo. O que é que deu em mim? Como fui pensar numa coisa dessas? 8. Falou. Ó, temos dois numerais aqui. Um indica a ordem, o outro indica uma quantidade. O primeiro é o quê? Ó, que informação traz essa palavra traz em relação à questão no interior da prova? Ó, qual palavra acompanha o substantivo questão? Primeira. Qual a informação que essa palavra traz? Informação de ordem. Primeira, segunda, terceira é a primeira questão, é a que abre a prova. Qual a importância dessa palavra no contexto da tira? Para ver qual questão que ela que estava em dúvida. Se Pati tivesse dito qual a resposta da questão 1, isso acarretaria mudança no sentido da frase? Não. Continuaria a mesma coisa. Como Pati conseguiu a resposta da primeira questão? Através de uma certa chantagem emocional, né?
não, isso aí não é certo, como é que eu pude pensar uma coisa dessa? Ela meio que concorda com o que a Marcy pensa, que isso é desonesto, mas aí ela faz um drama e a outra passa a cola. Que palavra poderia ser usada para representar o número que aparece no último quadrinho? 8, por extenso, por escrito, tranquilo? Espero que tenham gostado e quaisquer dúvidas mandem perguntas para nós.